E esse é o momento que todos aguardavam. É mais um Sem Roteiro. Eu não sei como começar os vídeos sem roteiro, gente, mas esse é um sem roteiro com perguntinhas de você. Então significa que sim, temos a produção aqui no meu ponto, temos um tablet, temos perguntas, porque assim, eu sempre acho que meu alcance é tipo zero. E aí eu vou lá e pergunto, não, gente, o que vocês querem? E aí vocês mandam tipo 20 coisas e eu fico... Não é pra vocês terem mandado tanto. Com todo respeito, não precisava. Vocês mandaram e eu estou aqui, literalmente sem roteiro. Vocês podem até ver que só tem, tipo, os prints de perguntas. Eu nem coloquei todas as perguntas, porque eu pensei, vou guardar algumas pra ocasionalmente responder em outro vídeo, porque vocês já mandaram muitas perguntas. E me mandaram perguntas complexas. Assim, bate um orgulho, porque eu fico, putz, eu estou criando uma comunidade, ó, top. Mas também bate um certo, tipo, caraca, vocês querem mesmo que eu trabalhe, né? Eu coloquei essa aqui em primeiro porque eu acho que ela responde a dúvida de muitas pessoas, porque não é uma coisa que eu não sinto que eu já falei, tipo, toda a minha trajetória. E às vezes as pessoas ficam meio confusas. Por que eu tô dando atenção pra esse garoto falando um monte de merda? Então talvez seja uma pergunta muito pertinente. E foi a Jade que fez, ela perguntou qual a sua formação. Então, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio. Essa é a minha primeira formação, né? Depois eu fiz mestrado em antropologia pela UF. Eu diria que essa é a minha base, mas eu fui me especializando em temas políticos e cinema e cultura pop. Eu fiz alguns cursos de crítica de cinema, história da literatura do cinema. Eu fiz um curso uma vez de direção de arte. Inclusive, eu tenho um curso técnico de design gráfico, então por isso que eu já falei várias vezes que eu trabalhei com design gráfico. Uma coisa muito comum entre pessoas negras é que elas tenham várias habilidades, né? Tipo, a pessoa é psicóloga, mas ela também faz trança. Então, isso acabou acontecendo comigo, principalmente porque minha mãe sempre foi muito... Você tem que estudar, você tem que fazer as coisas, você tem que se assegurar de que um dia você consiga andar com seus próprios pés. E eu acho que eu acabei levando isso muito a sério. Talvez vocês se perguntem, Juno, você tem vontade de voltar pra academia? Talvez. Eu tenho um amigo que tenta me convencer quase todo mês falando sobre o doutorado. E eu tenho certa vontade de fazer o doutorado. Porém, eu preciso dizer que a minha experiência na academia não foi das melhores, assim. A faculdade em si, a minha primeira formação como jornalista, foi bem simples, foi bem fácil. Eu não vou dizer assim, ai, gente, porque jornalismo é muito simples. Não é necessariamente isso, mas é porque eu tinha muita afinidade com o tema. Todos os temas eu achava muito interessante, poucas matérias eu achava maçante. E eu sempre tive muita habilidade com escrita. Então, para mim, foi muito fácil passar pela faculdade de jornalismo, até mesmo pelo temido TCC. Mas quando chegou no mestrado, eu pensei, putz, agora que eu cheguei no mestrado, eu vou estar num nível um pouquinho acima. Logo, eu acho que eu vou encontrar menos desafios como racismo. E não foi exatamente isso. O meu tema não era muito simples. Ele falava sobre pornografia e a comunidade negra gay. Tinha gente que não me levava a sério e tinha professor que não levava nenhuma pessoa preta a sério. A minha expectativa diante do mestrado era: eu vou subir um patamar e as pessoas vão passar automaticamente a me levar mais a sério. Não. Porque, né, o racismo tá aí, ploma assim, no final do dia. Se você tá pensando em se especializar, pensando, se as pessoas vão me levar mais a sério, não vai fazer. Não vai fazer diferença nesse sentido, porque assim, você não vai estar com o diploma estampado na sua cabeça. Então, por isso mesmo, foi muito frustrante a minha passagem pelo mestrado e o pós também. É esse ser levado mais a sério, sabe? Receber mais trabalhos, sentir que a pessoa tá falando com você de igual para igual e não de cima para baixo. E isso não aconteceu, e isso me frustrou muito, e eu acabei... Toda a minha vontade de fazer o doutorado acabou indo por água abaixo. Eu não desisti, eu só fiquei, próximo ano vai, e aí esse próximo ano ainda não chegou. Algum dia chega. E se não chegar também, eu acho que eu tô satisfeito com o que eu fiz. Se não vier o doutorado, eu já tô muito feliz de ser chamado de mestre, porque assim, eu amo o nosso querido mestre de Doctor Who. Eu ainda acho o título dele muito mais interessante do que doutor. Então assim, desculpa, doutor, eu te amo também, mas mestre tem muito mais impacto.
Meu top 5 crushes da infância. Isso aqui eu devia ter pensado antes, né? Devia ter escrito. Mas eu vou tentar aqui de cabeça. Olha, Aragorn, é claro que eu vou desistir da minha imortalidade pra esse homem, porque ele é lindo. Eu já falei do dinossauro. Eu esqueci o nome dele. O querido lá da família Dinossauro, gente. Eu esqueci o nome dele, mas ele também é um super crush da minha vida. O Chad, de High School Musical. Mas ele foi um crush diferente. Ele é o crush tipo, eu não quero só ficar com ele, eu quero ser ele. Tem uma diferença. Como que eu fui esquecer o Hal do Castelo Animado? Eu tô com os brinquinhos dele hoje, gente. O Hal é interessante porque eu não só queria ficar com ele. Eu me sentia um pouco ele. Sabe a cena em que ele fica surtado porque ele pintou o cabelo sem querer? Eu desisto. Eu não tenho motivos pra continuar a viver sem ser belo. Vamos dizer que eu já passei por momentos assim algumas vezes na minha vida. E aí você só fica deitado na cama olhando pro teto pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E eu vou ser muito clichê agora. Mas o Robert Pattinson em Harry Potter, A Ordem da Fênix. Meu Deus, que menino feio! Não, e o pior do Robert Pattinson é porque eu tive meu momento crepúsculo, gente. Eu li todos os livros. E aí foi muito, muito curioso, porque aí eu... sei lá, anos depois de Harry Potter, eu já tinha até parado. Eu nem tive essa fase super, meu Deus, eu amo Harry Potter. Eu só gostava dos filmes, mas em algum momento eu acabei me desconectando. E aí veio o Crepúsculo. E aí eu fiquei, meu Deus, o Robert Pattinson maravilhoso, o Edward. Eventualmente, eu descobri que o Robert Pattinson tinha feito o Cedrico. E eu fiquei... meu Deus. Agora a gente tá chegando às perguntas complexas. Qual o seu quadrinho e mangá preferidos? E personagens? Já viu histórias de outros países? Vamos por partes. Qual o seu quadrinho e mangá favoritos? Olha, mangá, eu vou dizer Yu Yu Hakusho. Eu acho que eu já disse isso antes, né? Eu gosto muito de Yu Yu Hakusho, mesmo tendo seus problemas lá, mesmo tendo esses momentos de transfobia. Eu consigo ver a evolução do Togashi, sabe? Eu acho que isso é a parte mais bonita de você acompanhar um autor que você gosta. Você perceber que ele foi mudando e percebendo os seus erros. Eu sinto que o Togashi passou por isso. Principalmente quando você encontra Hunter vs Hunter e você vai vendo que tem uma evolução. Eu gosto muito disso no Togashi. E eu sinto que com o Yu Yu Hakusho ele passou por isso. Um dos meus quadrinhos favoritos era Sandman. Então... eu vou pegar um mainstream e um que não é mainstream. O primeiro é o nosso querido Jovens Vingadores. Eu amo esse quadrinho, sério mesmo. Eu achava que eu gostava só porque eu comecei a ler ele lá quando eu tinha, sei lá, 15 anos e eu tinha uma memória afetiva dele. Por isso eu gostava muito dele, mas não, gente. A história dele é muito interessante, os personagens dele são incríveis. Eu gosto muito do Patriota, o Icano, o Hulkling. Até mesmo o Rapaz de Ferro, eu acho que era esse o nome dele. Que na verdade no final, eu não vou falar esse spoiler. Leiam Jovens Vingadores, porque eu acho esse quadrinho aqui incrível. Principalmente como ele culmina em A Cruzada das Crianças, que é um quadrinho que traz de volta a Feiticeira Escarlate. E eu gosto muito dos Jovens Vingadores porque eles ligam a um momento muito interessante dos Vingadores, que envolve a Feiticeira Escarlate, sua saúde mental. Eu gosto muito de como a Marvel tratou algumas questões de saúde mental da Feiticeira Escarlate. Não no filme, mas nos quadrinhos eles fizeram isso muito bem. Principalmente se vocês forem ler... é que agora eu só lembro do título em inglês, que é Witch's Road. Tem uma cena maravilhosa nele que me marcou muito, principalmente porque eu lido com as minhas próprias questões de saúde mental. Eu já trouxe um pouco disso aqui. Mas tem uma cena maravilhosa que ela vira pro Pietro e fala: cara, eu não tô bem. Às vezes eu mal consigo levantar da cama. Às vezes eu não funciono como uma pessoa normal. Quando eu li da primeira vez isso, eu fiquei, caraca, a gente passa pela mesma coisa. A gente compartilha essas dores de alguma forma. Isso pra mim foi muito importante na época, porque me fez perceber que não era... que o que estava acontecendo aqui não era exclusividade minha. Então foi muito importante ver essa elaboração melhor nos quadrinhos da Feiticeira Escarlate. E eu acho que muito disso começou aqui. Então eu tenho um carinho muito especial por esse quadrinho. Mas, como eu disse, esse aqui é o mainstream. O não tão mainstream é The Wicked e The Divine, que eu acho... assim, ele se tornou mainstream
mim no final da publicação dele, mas pra mim ele sempre foi muito indie. Falar de The Wicked e The Divine é tipo, e se as nossas figuras pop na verdade fossem deuses e suas músicas na verdade fossem bênçãos? Ele mistura essa ideia de panteão grego com figuras pop e traz uma mistureba tão incrível. Sério, The Wicked e The Divine foi o tipo de quadrinho que eu descobri e eu passei o dia todo lendo até o último que tava publicando e eu fiquei, caraca, eu preciso saber o final dessa merda. Então assim, se vocês nunca leram, se vocês nunca ouviram falar, leiam The Wicked e The Divine. Essa edição aqui é BR, foi publicada pela Geektopia, eu acho que lá em 2016. Eu lembro que foi tipo a primeira vez que eu fui pra CCXP e eu fui correndo no estante deles, eu falei, meus amores, cadê eles? Ah, a gente não conseguiu trazer. Eu fiquei, vocês me odeiam. Deveriam ter falado mais disso daqui, principalmente por causa da arte do Gillian. É do Gillian ou é do McKelvey? Eu sempre confundo, porque pra mim eles são a mesma pessoa. A arte é do Jamie McKelvey, que também já fez os quadrinhos dos Jovens Vingadores, o segundo volume, né, que é quando entra a América Chaves. Inclusive, aquela capa principal da América Chaves, é tipo, icônica, foi feita pelo James McKelvey. Eu acho que Alan Gillan também escreveu para os Jovens Vingadores, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele escreveu. Por favor, leiam. Próxima pergunta. Gente, eu não falei qual é o nome das pessoas que fizeram as perguntas. Desculpa, adolescente revoltada dos anos 2000, desculpa. Rogério Almeida e Camille Dias. Eu amo vocês, desculpa, tá bom? A próxima pergunta é do Isaquel Paiva de Lima. Consumir mídia pirateada de um artista cancelado é um bom método para continuar consumindo conteúdo do qual você tem um vínculo muito grande, sem que você tenha mais suporte ou algo semelhante a essa pessoa? Cara, olha, sim. Uma coisa que eu costumo falar sobre quando a gente tá falando sobre conteúdo cancelado é que, sim, no esquema geral das coisas, não importa se a gente está consumindo ou não. O que me deixa pistola é quando a gente não só tá consumindo, mas tá dando palco para isso. Então, aí eu quero dizer, você tá comprando material oficial nas lojas, ou você tá postando no Twitter, ou você tá fazendo vídeo sobre, você tá fazendo podcast sobre isso. Quanto mais conteúdo a gente publica sobre isso, mais essa obra, essa pessoa vai ficar na mídia. E isso é um problema, porque quando uma pessoa como o Neil Gaiman ou a J.K. Rowling faz uma coisa terrível, como as coisas que eles fazem, o ideal é que a gente silencie isso de uma forma que eles não ganhem mais dinheiro da forma que eles estão ganhando. Então, assim, eu acho que conteúdo pirateado é uma alternativa boa, mas aí eu vou te falar uma coisa, um outro ponto muito importante. Vale a pena? Realmente vale a pena você continuar consumindo alguma coisa dele? Porque aí eu vou dizer, assim, experiência própria. Não tô dizendo que todo mundo tem que seguir o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso, porque não é sobre isso esse canal. Mas, como vocês sabem, eu gosto muito de Doctor Who e recentemente eu voltei a rever vários episódios por causa da SBT Plus. SBT me patrocina. E aí eu cheguei na temporada do 11º Doutor, que não é uma temporada que eu gosto muito, eu não gosto muito do Matt Smith, eu já falei isso antes, mas tem alguns episódios que são muito bons. Quando eu não gostava muito do episódio, eu dava aquela puladinha, mas geralmente eu tava assistindo basicamente tudo. E aí eu cheguei na temporada em que tem um episódio do Neil Gaiman, escrito pelo Neil Gaiman, que é A Mulher do Doutor, aquele em que a Tarde se torna uma pessoa de carne e osso, e aí a gente tem essa interação do 11º Doutor com a sua sex machine, sex thing. Esse episódio, na época, da primeira vez que eu assisti, eu gostei muito dele. Foi um dos episódios que eu fiquei, putz, até que o Matt Smith pode ser interessante. Principalmente porque eu acho que a dinâmica dele com a Amy Rory é muito boa, porém eu acho que às vezes ofusca um pouquinho o Matt Smith. Eu fui rever dessa vez. E doeu. Porque eu fiquei... Toda vez que eu olhava a atriz que faz a Idris, né? A TARDIS, eu lembrava da foto do Neil Gaiman com o Matt Smith e ela. E eu ficava... Imagina tudo que ele fez, sabe? E eu chamava esse cara de tipo... não, porque ele é meu primeiro marido. Enquanto eu falava essas coisas, enquaneu fazia essas piadas, ele tava usando a sua posição social como pessoa influente pra continuar com seus desejos sexuais esquisitos, sabe? Eu nem digo esquisitos por causa do BDSM, mas por causa da sua, sei lá, a sua predileção
opressão e fazer pessoas se tornarem vítimas da mão dele. Então, isso me machucou muito e eu só, sei lá, assisti 10 minutos do episódio, tirei e segui em frente. E aí eu fico pensando, tá, piratear é uma decisão, mas será que às vezes vale a pena? Será que não é melhor você tentar procurar algum autor diferente? Poxa, sei lá, tem tanta produção boa, interessante, escrita por pessoas boas e interessantes, que a gente não dá tanta atenção. E talvez esse momento em que a gente perceba, putz, essa pessoa é uma merda, talvez esse seja o momento de você tentar focar em alguma coisa, tentar encontrar algum outro hiperfoco. E eu entendo que encontrar hiperfocos não é uma coisa que a gente simplesmente procura e acha, mas às vezes dá um passo para trás e pensar não na sua ligação com a obra, mas o que essa obra ou o que a pessoa que criou essa obra já fez pelo caminho, já deixou para trás. E no caso do Neil Gaiman, por exemplo, pensar nas vítimas que ele deixou para trás talvez te ajude a dar um passo para trás e pensar, talvez não vale a pena ficar pirateando o livro do Good Omens, sabe? Talvez não vale a pena piratear o filme que vai fechar a história de Good Omens. Talvez seja melhor só deixar pra lá. Mas assim, essa é uma visão minha. No esquema geral do capitalismo, das coisas, a gente consumir ou não consumir não faz diferença. A diferença mesmo é o produzir conteúdo e a gente deixar essas coisas na boca do povo, essas pessoas na boca do povo, sabe? Quanto mais a gente fala sobre, mais essa pessoa consegue viver além dela, entende? Eu acho que as redes sociais e, sei lá, a internet faz com que as pessoas vivam além delas. E quanto mais a gente produz conteúdo sobre elas, mais elas vão ganhar essa notoriedade, vão estar lá presentes, sabe? Vivas na nossa mente e ganhando dinheiro. Então, nem sempre é sobre consumir ou não consumir. Às vezes é mais sobre produzir e não produzir. E muita gente não se importa com isso. Mas é legal que as pessoas estejam se questionando, tipo, putz, o que eu posso fazer pra não apoiar mais essa pessoa? Talvez piratear seja uma alternativa pra você que, tipo... Eu não consigo, um Sandman, é isso. Pirateia tudo. É brincadeira, YouTube, não pirateia em nada. Eu não estou dando suporte à piratagem. Só se for Yakuza Like a Dragon, que agora vai ser Like a Pirate. Esse pirata, o Majima, eu apoio. Mandem um joguinho pra mim, gente. Eu nunca pedi nada pra vocês. Juro que faço um vídeo só falando como o Majima é um lindo gostoso. E como Yakuza é a maior franquia já feita no Japão. Mudei de assunto, mas é porque eu tô me vendendo. Vocês acham mesmo que eu sou inteligente? Vocês acham mesmo que eu tenho coisa pra dizer? É tudo roteiro? Foi o Miyoshi que fez essa pergunta. O que você acha da romantização de relacionamentos abusivos em histórias BL? Tipo, quando acontece algo não consensual entre um gay mais masculino e tóxico e outro que é sempre mais feminino e frágil, sensível. Eu falei bastante disso no meu vídeo sobre BL, inclusive eu quero fazer outro vídeo sobre BL. Dessa vez dizendo, putz, gente, existem coisas boas no BL também, tá? Não é só relacionamento abusivo e tóxico, não. Às vezes tem umas coisinhas muito boas, muito legais. Eu vou ser sincero que durante muito tempo eu não tinha reparado que isso existia. Teve uma obra que me chamou muita atenção e que deixou as coisas muito evidentes pra mim, que foi Killing Stalking. Quem acompanhou BL lá em, sei lá, eu diria uns 10 anos atrás. Quem acompanhou BL lembra o frenesi que foi Killing Stalking. E Killing Stalking é problemático para um caramba. É o tipo de obra que me deixou enojado por querer saber mais. E eu vou tentar dar uma resumida mais ou menos na história, mas é basicamente isso. Tem um boy gay e tem um boy hétero, supostamente hétero. Esse boy gay, ele vira stalker desse boy hétero. Acontece um dia que esse boy gay pensa, putz, vou invadir a casa do boy hétero. O que pode dar errado? Bom, esse boy hétero não está na casa no momento, mas o boy gay entra na casa. Aí eu não tenho certeza se é essa a sequência de fatos, mas ele vai entrando na casa e, se eu não me engano, ele encontra uma garota presa. E aí o negócio vai ficando esquisito, porque esse garoto gay percebe que o garoto supostamente hétero não é só bonitinho e tem boa lábia, mas ele é um psicopata maluco que fica sequestrando garotas, torturando elas até a morte.
E aí você pensa, tá, não tem como piorar. Bom, tem. O garoto hétero chega na casa e encontra o viado lá na casa dele. E aí o garoto hétero faz o quê? Sequestra o garoto gay. E aí ele transforma ele em um dos seus escravos. Ele faz as mesmas coisas que ele fazia com as garotas que ele sequestrava. E aí, você já tá vendo que eu tô incomodado. Porque lembrar desse negócio me deixa incomodado. Porque era muito bem escrito. Então, todo cliffhanger era tipo, cara, que eu preciso ler o próximo capítulo agora. Porém, era muito problemático, era muito complicado. E aí o que vai acontecendo é que esse garoto gay vai se apaixonando pelo garoto hétero. E você começa a simpatizar com o garoto hétero porque você entende que ele não é muito bem na cabeça, que ele tem questões com a mãe dele. E você vai percebendo que o garoto hétero vai gostando do viado também. E aí você fica, puta que pariu, o que está acontecendo nesta merda? E aí você pensa, você deve estar pensando, Juno, mas isso são questões que devem ser levantadas e debatidas em obras, mesmo sendo pesadas. concordo. O único problema é quando você sexualiza a violência. Aí, meu amor, não tem como eu te defender. E esse quadrinho, se fazer uma coisa, era sexualizar a violência. E aí tinha toda essa ideia do garoto supostamente hétero. Assim, ele se entendia como hétero, mas a gente começava a perceber que ele provavelmente era uma pessoa bi, mas ele também não queria ser assumido pessoa bi porque questão de masculinidade. Tinha toda essa questão dele ser super masculino, super forte, e o garoto viado ser o sensível, ser o frágil, sempre nessa posição de feminino mesmo. E ele insistir em colocar esse garoto numa posição de feminino. Eu não recomendo, não leiam, tá? Eu li bastante até, eu acho que eu li até a metade, esperando essa virada de chave, tipo, cara, você está criando esse romance entre esses dois personagens, mas eu espero que faça por onde, né? Que, tipo, faça sentido. Que, por favor, você está fazendo isso, mas não é só porque você está com tesão nesses dois personagens. Você está fazendo isso porque você quer levar uma mensagem. E aí chegou um ponto em que eu virei e falei, cara, isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou ficar mais frustrado, vou ficar mais incomodado, então eu vou largar isso. E eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu percebi como o BL tem esse sabor esquisito de heteronormatividade. É um sentimento misto, o que eu falei no outro vídeo sobre BL. É importante que mulheres consigam encontrar sua voz e consigam expressar o que elas passaram nos seus próprios relacionamentos através desses personagens masculinos e mostrar que relacionamentos tóxicos existem, que a heteronormatividade não é uma coisa assim, não é benéfica para a sociedade no geral. Ela nos força a entrar em caixinhas que nem sempre a gente quer entrar. Mas aí tem um ponto, porque eu acho que o BL se tornou tão popular e todas essas questões ficaram tão invisíveis, ficaram tão por baixo, de tipo, putz, essas mulheres estão falando sobre essas coisas, porque elas não podem falar disso num shoujo comum. Isso ficou tão por baixo que as leitoras que vieram subsequente a esse movimento simplesmente tomaram essa narrativa sem questionar os problemas ao redor disso. E aí o que acontece? A gente tem obras como Killing Stalking, que traz todo esse panorama de relacionamentos heteronormativos com personagens BL, com personagens masculinos, traz toda a problemática de relacionamento abusivo, mas de uma forma sexualizada. Porque essa pessoa que escreveu, ela não está mais simplesmente trazendo sua própria experiência para o mundo, escrevendo como um relato do que ela viveu. Mas ela tá escrevendo como, putz, vou pegar esses dois personagens bonitinhos e fazer eles se pegarem. E aí, quando você esvazia uma pauta pra simplesmente falar de algo que você gosta, sem você pensar nos problemas disso, Inclusive, eu não sei se eu já contei sobre essa outra produção, eu não vou lembrar o nome dele. E aí, se você já assistiu esse filmezinho, me fala, ele é dividido em duas partes. Acho que foi o primeiro BL chinês que eu vi na vida. E eu fui ver porque eu achei o pôster muito bonito na época. Era sobre um garoto rico e um garoto pobre. E o garoto pobre, ele era meio que filho do motorista do garoto rico. E eles acabaram crescendo juntos. Eles tinham essa tensão sexual rolando. Só que China, né, gente? China, cultura gay sendo oprimida.
E aí, né, questões. Os dois não se entendiam como gays, eles não entendiam que eles tinham uma tensão sexual. Na verdade, o garoto pobre, ele percebeu que gostava do garoto rico, porém ele nunca foi. Acaba que os dois se pegam em algum momento, e o garoto rico, ele começa a ficar super violento com o garoto pobre. É uma coisa muito esquisita, principalmente porque parece que ele tinha uma namorada. É violência pra tudo que é lado. Eu lembro que o filme termina num ponto em que, aparentemente, eu acho que a namorada do garoto rico contrata umas pessoas pra ir na casa do garoto pobre pra bater nele. E aí você, de novo... Não, Jun, mas essas são histórias válidas que devem ser contadas. Sim, tinha momentos no meio do dorama em que a violência que o garoto rico infligia no garoto pobre era meio sexualizada, sabe? Era o tipo de violência em que começava com uma violência e terminava com um beijo, uma carícia. E aí você começa a trazer questões sobre isso, né? Porque a primeira grande questão é aquela famosa: todo homofóbico, na verdade, é gay. Que é uma construção muito homofóbica por si só. Porque aí você está dizendo que a homofobia só existe porque pessoas gays existem. Ela só existe dentro da comunidade gay. Não é bem assim que funciona. E aí depois, embaixo disso, você começa a entender o que essa narrativa está construindo de fato. Que é que a violência, em algum momento, pode se tornar algo a mais. E aí você começa a alimentar esse mundo em que pessoas gays podem não só querer se sentir atraídas por pessoas héteros, mas procurar isso por algum tipo de validação que em algum momento vai se tornar algum encontro sexual, algum amor em si. E quanto mais você vai se aprofundando nessas histórias que misturam violência com romantização, você vai encontrando algumas coisas meio problemáticas, né? Você vai encontrando alguns incentivos meio problemáticos. Que às vezes a gente está construindo ou assistindo alguma coisa que pra gente não é nada, mas pra outra pessoa é o que tá fazendo ela ter forças ou, sei lá, ter coragem pra continuar num relacionamento abusivo que em algum momento pode matar ela, entendeu? É mais ou menos o que eu tava falando sobre o arco lá da Feiticeira Escarlate sobre saúde mental. Pra outras pessoas, talvez essa cena da Feiticeira Escarlate falando sobre as dores dela com a saúde mental e o que ela precisou enfrentar, para outras pessoas pode ser uma coisa, putz, essa tá querendo dizer, só tá comentando suas dores com relação a toda a sua história de quadrinhos. Mas pra mim, bateu um pouquinho mais fundo. Pra mim foi aquele pontapé pra eu conseguir entender algumas coisas melhor sobre mim mesmo. Qualquer história de relacionamento abusivo, gente, tem que ser olhada com muito cuidado. O produtor já tá dizendo que o vídeo tá muito longo, hein? Essa pergunta do Vaio: como não ficar preocupado com o avanço da extrema-direita em todo mundo? Eu acho que se você não está preocupado, você é parte do problema. Gostaram do meu mic drop? Não, mas falando sério, eu acho que se você não tá nem um pouco preocupado, se não te deixa nem um pouquinho incomodado, você vê o Kiko dos Foguetes fazendo uma saudação nazi, amigo, você é parte do problema. Para algumas pessoas, realmente, tipo, ai, gente, eu vou me preocupar com um cara que tá lá nos Estados Unidos, como se, né, tirasse meu sono, como se eu não conseguisse mais trabalhar, como se eu não conseguisse viver. Não, gente, eu continuo vivendo normalmente. A questão é que gera um incômodo. Se a pessoa se sente na liberdade de fazer isso, quem garante que o seu vizinho não vai se sentir na liberdade de fazer algo parecido? Ou pior, tem como não se preocupar? Não. Mas se você não se preocupa, talvez você queira rever seus conceitos. Você não quer virar a Selena Gomez chorando pelos mexicanos e todo mundo dizendo: ai gata, mas aí, né, você nem mexicana é. Você quer? Você quer? Você quer? Você não quer. Então assim, se situa, viado. Mic drop. Desculpa, gente. Eu sei que não é um tempo pra ficar fazendo piada. Porque essa aqui é uma pergunta muito séria. Ela é do Pedro Azevedo, que ele me perguntou se eu prefiro coxinha tradicional, coxinha com catupiry, coxinha de brigadeiro, coxinha de doce de leite ou coxinha de sushi. E eu não prefiro nenhuma delas. Eu prefiro coxinha de jaca, porque eu sou vegetariano. Ahá!
E a coxinha de sushi existe mesmo, gente? Mas é tipo... Peraí, eu tô tentando visualizar. Depois eu pesquiso e coloco a foto aí pra vocês. É tipo aquele negócio frito. Eu esqueci, o cone. É tipo cone, só que em formato de coxinha, né? Ou é tipo a massa da coxinha com sushi dentro? Com arroz e essas coisas dentro? Eu não sei, gente. Ai, que pergunta difícil também, hein? Eu vou falar que é o Bilbo Bolseiro, porque eu não vou saber falar o nome da pessoa. Mas está com uma fotinha do Bilbo Bolseiro. Já leu 100 Anos de Solidão? Não. Eu queria assistir a série, porém, eu ainda nem li o livro. Desculpa. Falha nossa. Na verdade, falha minha, né? Fernanda Alves pergunta: qual a sua música nacional do momento? Gente, vocês querem saber uma coisa tão aleatória sobre mim? Eu não sou assim tão interessante, não. Não foi uma crítica, Fernanda. Continue fazendo suas perguntas. É porque eu acho muito, muito engraçado isso. As pessoas confiam mais no meu trabalho do que eu mesmo. Essa é a verdade. Tipo, coisas que eu deveria falar na minha terapia e não no meu canal. Mas respondendo sua pergunta, eu vou dizer que é o álbum da Lineker, o Caju. Porém, eu escutei a nova música da Ebony com a Carol Piazin e Ebony, Que Pecado. Que tem uma frase maravilhosa que é: deveria ser crime uma gostosa nesse estado. E toda vez que eu escuto isso, eu fico pensando: caraca, eu sou tão gostosa e eu já sofri por tanto homem feio. I am a god. O Vaio perguntou também: como sobreviver às novas mudanças das redes sociais, principalmente minorias? Quando eu descobri, eu te conto. Eu tô cansado de rede social, gente. Eu tô cansado de produzir conteúdo. Não de produzir conteúdo tipo aqui, mas eu tô cansado de ter tanto lugar pra ficar falando, pra ficar dando a minha opinião. Isso é muito cansativo. Porém, essa não foi sua pergunta. Foi como sobreviver às novas mudanças das redes sociais, principalmente minorias, né? Dado que o reptiliano, falando lá que agora as diretrizes da Meta permitem que as pessoas sejam racistas. Como sobreviver nesses locais? Eu acho que é criando sua comunidade. Acho que tem muito a ver também com o que eu falei lá atrás, sobre dar voz às pessoas que realmente merecem ter voz. Dar palco para essas pessoas, e quando você encontra uma pessoa escrota, babaca, que não merece, você se questionar: será que vale a pena responder ela? Será que vale a pena eu dar palco pra maluco? Será? É uma diretriz que eu tenho levado muito, eu tenho percebido que ela veio com a minha maturidade, sabe? Veio com os meus anos de internet, com meus anos de vida. Eu já tenho aí 27 anos de vida, gente. Eu sou uma pessoa muito sábia. Não sou. Porém, eu acho que veio muito com isso de tipo: putz, será que vale a pena ficar reclamando no Twitter com uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho nem foto, e que nem sabe o que tá dizendo? Será? Será que quando vem uma pessoa babaca falando aqui nos comentários do YouTube, será que vale a pena eu me desgastar com ela? O vídeo já tá lá, gente. Tipo, eu fiz a maior parte do trabalho. Eu fiz o roteiro, eu gravei o vídeo, eu editei o vídeo, eu publiquei, eu compartilhei. Eu já fiz todo o job. Aí a pessoa vem e faz um comentário escroto que mostra claramente que a pessoa nem viu o vídeo direito. O que eu posso fazer? Eu já fiz tudo que eu podia, sabe? Tipo, essas pessoas, elas têm tudo na palma da mão delas. Elas podem simplesmente pesquisar lá no Google o que é racismo e tentar entender um pouquinho melhor. Por que eu vou me desgastar? E eu entendo também que tem aquela questão de, putz, você está numa sociedade, você está em conjunto. Mas assim, gente, no geral, essas pessoas, elas já foram apresentadas nesses tópicos. Elas já tiveram a oportunidade de aprender e elas decidiram não aprender. Não vai ser um vídeo meu, não vai ser um textão meu que vai fazer mudar de ideia. Às vezes, o choque de realidade vai vir muito depois, em uma situação muito bizarra, que eu não vou ter controle nenhum, nem ela. Então, por que eu vou me desgastar no meu lugar, na minha casa? Para que vão roubar a minha saúde mental dentro da minha casa? Para eu tentar levar algo para ela. Para eu tentar ensinar algo. Se a pessoa já não está disposta. Então, assim, às vezes eu entendo que bolha não é uma coisa legal. Eu entendo que é bom você estourar sua bolha, às vezes conhecer outras pessoas, Mas às vezes na internet é melhor você às vezes ficar na sua bolha. Então, crie sua comunidade, siga as pessoas que você gosta, dê amor às pessoas que você ama e fica na sua. Bom, última pergunta também é do Vaio. E se eu não respondi, eu acho que eu não respondi algumas perguntas do Instagram. Mas lembre-se que eu guardei algumas questões para depois. Então assim, tá sussa.
Porque vai ver com várias perguntas assim. Dá pra sentir que você tá nos Paranauê, gato. Você precisa de conversar, precisa de alguém, porque as suas questões são bem pesadas, assim. Como explico para meu avô judeu que ele ser bolsonarista é totalmente contraditório? Como pode? Gente, eu não sei. Eu realmente não sei. Assim, Juno, eu tive muita sorte, porque meus pais têm questões, assim, no geral. Meus pais têm muitas questões. Mas, no geral, eles sempre foram esquerdistas, eles sempre tiveram algum tipo de consciência de classe, eles sempre souberam que nós somos pessoas pobres. Assim, não pobres, tipo, pobres, mas pessoas pobres que têm que trabalhar para conseguir pagar as contas, para conseguir sobreviver. Eles sempre tiveram consciência disso. Então, para eles, quando o Bolsonaro apareceu, era muito claro que não era para eles votarem nele, entendeu? E essa onda bolsonarista, da parte da minha família, só aconteceu de pessoas muito longe de mim. Então, eu nunca tive que lidar com isso. Então eu nunca tive tanto contato, principalmente por causa da pandemia, né? Muito do rolê do Bolsonaro aconteceu um pouco antes da pandemia, durante a pandemia e um pouco depois. Então eu não tive contato com a maioria dos bolsonaristas. Então assim, Juno, não faço ideia do que você pode fazer para tentar convencer o seu avô judeu que ser bolsonarista não faz sentido. Você tem duas opções. E são duas opções que não são muito favoráveis para você. Uma delas é você se cansar e tentar conversar mesmo. E assim, é uma coisa minha. Eu sei que quando você escuta um bolsonarista falando, você fica, caraca, eu preciso arrancar meus olhos, meus ouvidos e deixar de existir, porque não tá dando. Se você for uma pessoa de boa, talvez seja legal você realmente conversar com o seu avô e tentar entender o lado dele. Tentando olhar pro lado dele, tipo, tentando ver os motivos do porquê ele gosta do Bolsonaro, porque que ele apoia o Bolsonaro, talvez você consiga encontrar argumentos para tentar fazer ele olhar para outro ângulo e pensar, tá, mas se eu estou apoiando o Bolsonaro, significa que eu estou apoiando essas outras coisas que, sei lá, foram a causa do Holocausto. A gente sabe que essa ligação existe, mas às vezes na cabeça dessas pessoas essa ligação não bate. Não porque, sei lá, ela é burra ou ela não entende, mas porque talvez ela só seja ignorante no sentido de não saber, no sentido de ignorar algumas coisas. E aí é um pouquinho aquilo que eu tava falando antes. Na internet, a pessoa não quer aprender, porque se ela quisesse, ela daria duas teclas ali, tac, e encontraria a resposta para essas questões. Mas o seu avô, talvez ele queira aprender, talvez ele esteja disposto, e só precisa dos argumentos certos. Assim, essa é, tipo, a minha visão positiva e, tipo, talvez tenha solução. O outro é. E aí vai ser uma pergunta meio bizarra e talvez, assim, você acabe me dando um follow depois disso. Mas assim, você gosta, você tem apego por ele, você estaria disposto a simplesmente ignorar ele e nunca mais falar com ele? Às vezes é melhor. Não, é assim, eu nem tô dizendo, meu Deus, exclua o homem da sua vida. Não, deixa pra lá, sabe? Começou a falar umas merda no café da manhã, levanta e vai embora, porque você sabe que, tipo, não tem mais o que fazer. Eu entendo realmente, às vezes a gente quer consertar as coisas. A gente quer fazer com que tudo fique bonitinho, fique certo. Mas a gente tem que aprender a lutar as lutas que valem a pena, sabe? É o que disse a nossa pensadora contemporânea, Débora Seco. Débora, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Não, é sério mesmo. Parece que eu estou zoando, mas é sério. Eu desejo boa sorte e muita saúde mental pra você. E chegamos ao final de mais um vídeo de Frente com Juno Sena. Tá bom, gente, respondi várias das perguntas de vocês, espero que vocês estejam satisfeitos. Algumas delas me deixam meio...
Vocês realmente querem saber minha opinião sobre isso? Ai, gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Sério mesmo. Nunca pensei em que pessoas poderiam ter interesse em escutar o que eu tenho para dizer. Então, mesmo que você não tenha interesse e tá só assistindo por hate, obrigado. Eu sempre quis ter um hater pra chamar de mim. Se vocês querem apoiar meu conteúdo, vocês podem simplesmente dar um like, um comentário, mandar para aquela pessoa que sempre quis respostas para perguntas feitas a uma pessoa que ela nem conhece. Se você puder e quiser apoiar financeiramente o meu trabalho, você pode me encontrar no Apoia-se ou simplesmente assinar os membros do YouTube, que eu tento produzir coisas pra lá, gente, mas é um pouquinho difícil. Então, assim, membros, desculpa. Mas, de qualquer forma, seu nomezinho sempre vai estar lá nos créditos finais. Vocês sempre vão ser amados e adorados por mim e sempre vão ter meu eterno obrigado. E se vocês quiserem mais conteúdo meu, vocês sempre podem me encontrar no Blue Sky, no Instagram, no Blue Sky, no Substack também, onde vocês podem assinar minha newsletter, Os Condenados da Mídia. Sim, gente, é uma referência ao Fanon. Então, gente, minha vida é ficar fazendo referência ao Fanon, pra vocês lerem Fanon. Vão ler Fanon. Eu, já falei várias vezes, vocês não leram por quê? Então é isso, tá bom? Esse é meu recadinho final, que nem é tipo, sigam minha newsletter. Leiam Fanon. Beijinho, tchau, tchau, fiquem bem e nos vemos na próxima.